existe uma diferença muito grande em investir e em poupar. E até a palavra ela é fundamental para o conceito disso, né? Quando a gente fala investir, ela vem de uma derivada de investida, ou seja, de investida eu estou falando de ataque. E eu costumo explicar isso de uma forma quando eu estou em uma reunião com um cliente, né? Todas as vezes que eu estou atacando, né? Estou lá numa luta de Uhum. boxe, eu dou um soco, eu fico vulnerável a um contra-ataque, né? Então, todas as vezes que eu tomo uma decisão de investir, eu estou tentando multiplicar, né? Fazer chegar na frente ou ganhar, né? Mais rápido. Quando eu vou para uma questão que a gente fala de poupar, poupar vem do sinônimo de defender, de se resguardar, de guardar, de preservar. Então aqui é um ponto de preservação, é onde eu escolho não ter esse efeito do contra-ataque. Eu gostaria de manter, preservar o meu poder de compra. Então são coisas distintas. E o americano entende muito sobre isso. O papel do advisor americano ou do assessor americano de investimentos, quando a gente fala de educação financeira, ele vai por dois caminhos, né? Eu até falo que no Brasil a gente não tem tanto a cultura do investimento, no primórdio do entender o porquê que eu invisto, qual é o objetivo desse dinheiro, né? Então, obviamente, todas as vezes que a gente senta com um cliente para poder explicar para ele ali sobre como proceder com o dinheiro, primeiro, eu preciso entender qual é o objetivo do seu patrimônio. E não se preocupe em relação ao risco nesse momento, porque a gente nunca foi educado para isso, a gente não tem uma ideia do que é o risco inerente a um investimento, né? Então não se preocupe nesse primeiro momento em querer entender a sua estrutura de risco. A gente vai fazer isso junto, a gente vai construir isso junto. Eu preciso entender primeiro para quanto tempo você pretende deixar esse dinheiro investido, o quanto te causaria algum ônus se você tivesse alguma oscilação negativa enquanto a isso, para quê? Qual o tempo que você tem de disponibilidade para esse capital, qual que é a sua reserva de emergência. Então a gente precisa sempre entender sobre esses fatores para direcionar uma pessoa. E nos Estados Unidos, essa derivada que a gente chama do advisor americano, que aqui a gente chama de assessor de investimentos, ela vai num primeiro propósito na questão de defender. Então, obviamente, o investidor americano, a primeira coisa que é passada para ele é um processo da proteção sobre a família, porque diferente da gente aqui, né, culturalmente, né, o Brasil foi colonizado por europeus, né, da Sim. parte latina ali, né, Portugal, né, nós tivemos ali influências, algumas outras influências, mas o americano ele foi colonizado pelos ingleses. Ingleses. E obviamente que a cultura do americano ela é um pouquinho diferente. Ele tem lá uma hipoteca de 30 anos e ele tem dinheiro, né? Ele não tem imóvel. E aqui, como nós somos colonizados por espanhóis, né? por portugueses, a América Latina, né? Os espanhóis, né? No caso aqui, Argentina, Chile, enfim, os outros países, por ser latino, né? A gente tem a cultura, o hábito da posse. Então, para a gente é muito mais importante ter o bem, o ativo final, e não o dinheiro. Até porque a gente não sabia muito bem lidar com isso, né? Então é muito comum as pessoas, poxa, eu quero comprar uma casa, eu quero comprar 5 casas, eu quero ter 20 casas, eu quero ter 500 casas. Mas as pessoas esquecem do processo de transferência desse bem depois, como lidar com esses ativos, a depreciação desses ativos no tempo. As pessoas se esquecem disso. E o dinheiro ele é sempre exponencial, aquilo que a gente estava acabando de dizer Sim. aqui, E né? isso é cultural, sem dúvida, né? Ok, perfeitamente. Então, dentro deste ponto, dentro deste manejo que a gente explica para o cliente, o papel do advisor nos Estados Unidos é mostrar para ele o seguinte: olha, você pode ter aqui o teu processo, essa sua dívida, e para isso você tem um seguro de vida que garante, caso te aconteça alguma coisa, o ressarcimento da sua família. Lá é um pouquinho diferente a estrutura dessa questão do seguro de vida. A pessoa paga, mas ele não perde esse dinheiro, né? Ele é acumulativo durante um período. Caso não aconteça nada com essa pessoa, ela tem o direito de resgatar aquilo, corrigido por um indexador, enfim, alguma coisa nesse sentido. E, obviamente, você pode pegar o seu dinheiro aqui, então, e comprar suas ações, comprar aqui, deixar o seu dinheiro aplicado no banco, A, B, C, D, enfim, tomar as decisões que você quer para o seu patrimônio. Então, é um pouquinho diferente o modelo, né? Tanto é que lá, se o advisor ele tem que colocar essa posição, se a pessoa não quer, de fato, né,
ter um seguro de vida, ele tem que ser respaldado, colocado ali para ele que ele não realmente dispensou isso, porque senão o assessor lá ele pode ser processado, né? Ele pode sofrer um problema grave ali por não ter orientar o cliente dele na proteção do patrimônio. Aqui é o que eu estou falando, a gente ainda desmistifica muita coisa, né? Esse modelo de seguros existe, algumas corretoras já fazem isso no Brasil, mas é para um público que, né, detém um poder aquisitivo muito grande, né? A gente não tem esse produto massificado para todas as pessoas aqui na ponta final. Mas diante disso, obviamente, a gente acaba mais tratando da questão que envolve a questão do patrimônio do que da proteção. E eu falo que antes de qualquer coisa, proteja os seus ativos, né? É importante nesse sentido.